Canal Brasil Pátria do Evangelho, 48ª palestra. A transição planetária, primeira parte, início. A grande transição. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo, e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e evolução moral e espiritual, que já não podiam mais ser retardadas. Eles passaram algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. O movimento de proteção aos animais sensibiliza muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Observe-se a miúde os prenúncios de bons sentimentos, quando alguém é vítima de circunstância azíaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo em que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar, por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. A que atribuir o mundo de hoje as confusões, guerras e outras coisas mais? A civilização cresceu muito na ordem horizontal do progresso, que é o progresso tecnológico, mas esqueceu de crescer na verticalidade, que são os valores ético-morais. Nesse crescimento avassalador, muitos danos aparecem voluntariamente. De certo, a humanidade não está pior do que aquela de épocas recuadas. Ocorre que, com o crescimento demográfico, com a facilidade da informática, dos meios de comunicação, nós recebemos informações maciças e muito expressivas que nos dão uma ideia desagregadora do comportamento humano. Isso porque, lamentavelmente, os valores positivos ainda não têm merecido muito destaque nas programações dos periódicos, na televisão, nas rádios. Isso sem qualquer crítica de nossa parte. O bem não impacta. Infelizmente, a tragédia, sim. O amor se sensibiliza por um pouco, mas o infortúnio deprime por muito tempo. Nunca houve no mundo tanta bondade como hoje. O mal aparente está somente numa minoria militante do desequilíbrio, uma minoria que faz muito alarde. Nesse período da transição planetária, vivenciamos o ápice das próprias expiações, de forma que a violência atinge índices alarmantes praticada por espíritos ainda primários que não desenvolveram sentimentos nobres, os quais, nesse processo de expurgo evolutivo, separaram o joio do trigo, como ensinava Jesus, após a desencarnação, já não terão mais condições vibratórias de reencarnar no planeta Terra. Lembremos ainda a assertiva de Jesus: os mansos herdarão a terra. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas
que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor de seu irmão, que assinalará a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos, do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exilada para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sedimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituir ilusão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Evidência da existência da transição planetária. Grande aumento de onda de violência. A quem atribuir essa onda de violência, de brutalidade e perversidade que vem acontecendo de forma cada vez mais intensa e dramática nos últimos anos? Na primeira metade do século XX, alguns espíritos informaram que a partir da metade daquele século, as portas da reencarnação começariam a se abrir para legiões de espíritos que habitavam nas regiões inferiores do mundo espiritual, significando isso que a sociedade terrena começaria a ser invadida por tais espíritos, que trariam suas talas, seus vícios e demais características de suas naturezas. Grosseiras, voltadas à agressividade, à sensualidade exacerbada, à desonestidade, à preguiça. E foi o que aconteceu, pois tudo começou a mudar a partir dos anos 60, quando aqueles contingentes de espíritos umbralinos, reencarnados seus acompanhantes espirituais, começaram a exercer sua influência nefasta, insuflando a imoralidade, a corrupção, os vícios, a agressividade e etc. É natural, então, que esse tipo de presenças tenha feito a humanidade mergulhar num caos moral e espiritual como esse no qual vivemos. Só mesmo companhias como aquelas poderiam insuflar tantos e tão degradantes vícios e tão infernais comportamentos. Muitos espíritos têm falado por meio dos mais diversos médios, em lugares os mais distantes, sobre essas zonas espirituais mais baixas, conhecidas como umbral. E eles descrevem com detalhes como são aquelas regiões e como vivem os espíritos que lá habitam, em completa ociosidade, tendo tais espíritos recebido permissão para reencarnar a partir dos anos 50. Desde então, a moralidade na Terra modificou-se radicalmente, como se, de repente, o ser humano tivesse arrancado todas as suas máscaras, pondo à mostra o seu interior. Muitos valores que sempre sustentaram a moral da sociedade, hoje são motivo de zombaria. Até mesmo as palavras honra, honestidade, dignidade, quase não são mais usadas. A falta de vergonha, a sensualidade exacerbada, a corrupção e a falta de ética, sem falar na violência, são a marca desta época. É verdade que elas sempre existiram, embora em bem menores proporções, mas hoje se apresentam de forma multiplicada e escancarada. E quanto à violência, não adianta dizer que é motivada pelas pressões sociais, pelo estresse, pelas dificuldades da vida e outras tantas. Ela está presente no próprio ar, em tudo. As pessoas nem sabem porque estão violentas. Hoje está cada vez mais comum ver um jovem ou um adolescente matar os próprios pais, irmãos, avós,
com a maior tranquilidade. E as drogas, então? Esse dragão monstruoso que anula os valores nas mentes de seus usuários. E temos a prostituição infantil, a pedofilia. Só mesmo uma alma profundamente degenerada, pervertida, pode ter prazer em fazer sexo com uma criança. Ninguém pode negar que há milhares de monstros humanos vivendo entre nós. Com que finalidade esses espíritos tiveram permissão para reencarnar? A Terra é a escola do nosso espírito. Ocorre que já chegamos ao final do atual período letivo, a hora do exame e da separação do joio do trigo. Por isso, a administração federal permitiu a reencarnação daqueles espíritos. Informações veiculadas por médiuns. Mais recentemente, já neste século, têm chegado novas informações através de diversos médiuns e principalmente pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo P. Franco, no livro Transição Planetária, informando que grandes contingentes de espíritos que formavam as hordas bárbaras que se encontravam confinados nas regiões inferiores, também receberam permissão para reencarnar nessas últimas décadas, o que explica a natureza vândala. Brutal, cruel, sem qualquer resquício de piedade, nem o mínimo respeito, pelo que seja observável nos últimos anos, nas atitudes e ações dos mais diversos tipos de bandidos. Tais reencarnações são explicáveis pelo fato de estarmos no final de um ciclo evolutivo do nosso planeta, já em transição para uma condição melhor, ou seja, a Terra está transitando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A atual civilização materialista, corrompida, antifraterna, injusta e gananciosa, vai desmoronar e ser substituída por outra mais espiritualizada e fraterna. Estão vivendo um momento de forte atração inferior, levando-as a uma definição dos próprios valores, com vistas àquela triagem representada pelo simbolismo da separação do joio e do trigo, de que Jesus falou. Porém, é preciso deixar o trigal amadurecer para só então arrancar-se o joio. No sentido de realizar a seleção, Jesus definiu inúmeras vezes e com exatidão os critérios a serem usados. Ele disse que nos últimos dias o rei iria separar os bons e os maus. Os bons ficariam à sua direita e herdariam a terra, enquanto os maus ficariam à sua esquerda e seriam lançados às trevas exteriores, dizendo inclusive que os bons são aqueles que amaram o próximo, a ponto de ajudá-lo em suas dificuldades, dando comida ao faminto, roupa ao nu, visitando o doente e o prisioneiro, ou seja, vivenciando a solidariedade, o amor posto em ação. Como se pode notar, essa seleção está sendo feita, considerando tão somente a vivência e a conduta das pessoas, tendo como referencial o amor. Continuarão a encarnar na Terra as pessoas cuja evolução espiritual as credencia permanecer aqui, na nova civilização, ajudando a construir um mundo melhor. Os maus meninos, ou seja, aqueles que estão fazendo do nosso planeta esse lugar de maldade, injustiça e sofrimentos, que apesar de todas as oportunidades escolheram permanecer nas mesmas posturas, esses serão exilados para mundos inferiores. Lá reencarnando como filhos dos seres primitivos, terão a oportunidade de ajudar na evolução daqueles mundos e, ao mesmo tempo, promover a própria evolução espiritual. Os exilados de Capela. Na história do planeta Terra, há evidências que um fenômeno idêntico aconteceu, porém de uma maneira inversa atual. O Espírito Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, conta que, de um planeta do sistema de Capela, foram expulsos aqui para a Terra alguns milhões de espíritos renitentes no mal. Isso porque aquele mundo se encontrava numa fase de transição como esta que agora estamos vivendo aqui na Terra, e só poderia transitar para uma condição melhorada com a expulsão dos maus meninos de lá. Esse fato se deu ainda na nossa pré-história, e aqueles espíritos, muito adentados à inteligência e em conhecimentos, embora moralmente atrasados,
reencarnando como filhos dos primitivos aqui da Terra, promoveram aquele surto evolutivo extraordinário que se deu com as descobertas da roda, dos metais, da agricultura, da indústria, etc., e que os pesquisadores não sabem a que atribuir. Durante milhões de anos, a evolução engatinhava e, de repente, ganhou força em alguns milhares de anos. O ser humano alcançou progresso impressionante. Ao reencarnar, o espírito passa a se manifestar por intermédio de um novo corpo, cujo cérebro não contém os registros de seu passado, mas esse registro permanece arquivado em seu inconsciente e vão se manifestando na forma de inteligência, aptidões, inclinações e demais características individuais, de acordo com a capacidade cerebral do novo corpo e também influenciados pela hereditariedade. Embora os espíritos exilados fossem muito evoluídos em conhecimentos, não utilizaram esses conhecimentos, a ciência e a tecnologia, que conheciam para um salto evolutivo da pré-história, diretamente a um patamar como o atual. Os cérebros dos corpos primitivos, nos quais iam reencarnando, não lhes davam condições para isso. Eram cérebros com o mínimo de possibilidades para alavancar maiores progressos. Isso só poderia ir acontecendo com a sua evolução natural ao longo do tempo e das encarnações, embora fortemente pelos espíritos exilados, neles reencarnados. Diz Emmanuel que grande parte deles voltou para seu mundo de origem após séculos de sofrimentos expiatórios e que muitos ainda se encontram aqui. As transmigrações fazem parte da evolução dos mundos e dos espíritos que hoje vivem, tanto na Terra quanto nas dimensões que a circundam. Têm variadas procedências, inclusive muitos são filhos deste planeta. A transição planetária, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Gratidão pelo apoio e ajuda.